Bom, bom dia aos alunos de hidráulica do CEUB. A gente vai então fazer uma videoaula resolvendo alguns exercícios, né, ou um exercício do assunto de dimensionamento de canais, né, de dimensionamento de condutos abertos, né. O exercício é o número 8.2 do livro de hidráulica do Rodrigo Melo Porto. E ele tem o seguinte enunciado: uma galeria de águas pluviais com 1 metro de diâmetro possui coeficiente de rugosidade Manning de 0,013. Provavelmente se trata de uma galeria de concreto, né? E a declividade do fundo é de 2,5 milímetros por metro, né? A cada metro que ela anda na horizontal tem um desnível de 3 milímetros, de 2,5 milímetros. E opera em condições de regime permanente uniforme, ou seja, a mesma vazão, né? E linhas de velocidade paralelas entre si. E transporta então uma vazão de 1,2 metros cúbicos por segundo. E aí ele pede na letra A, determine a altura d'água e a velocidade média. E na letra C, qual seria a capacidade de vazão da galeria se ela funcionasse na condição de máxima vazão, né? Então, inicialmente a letra A. Bom, esse é um problema então de dimensionamento, né? A gente sabe a vazão, porém a gente não sabe a altura d'água, não sabe as dimensões do canal propriamente dito, da lâmina d'água nesse conduto, né? E aí vocês se lembram, a equação de Manning ela é não linear para problemas desse tipo, porque as condições geométricas as condições geométricas do canal, a área e o perímetro molhado, elas são elevadas em expoentes fracionários, e com isso é difícil de explicitar essa geometria do canal, né? Então nós vamos ter que partir para uma abordagem, para um procedimento iterativo para determinar a altura d'água e a velocidade média, né? E vocês lembram, a gente viu alguns parâmetros geométricos de um canal circular, né? Então a questão inicial é determinar o ângulo θ, o ângulo de abertura do canal, né? Lembrando então, se a gente tem, vamos voltar no livro aqui, se a gente tem um canal circular, ele nunca opera com água até o bordo superior, ele sempre tem água até um determinado nível y0, que é inferior ao diâmetro, né? E o ângulo que é formado por essa diferença entre o nível d'água e o diâmetro é chamado de ângulo de abertura θ, né? E a partir da determinação desse θ, a gente pode determinar os parâmetros geométricos de um canal, como a área e o perímetro molhado, né? E as relações que dão esses parâmetros estão aqui. Então eu determino inicialmente θ por meio dessa equação, que depende então de y0 sobre d, né? Uma vez tendo determinado θ, eu posso facilmente determinar a área da seção e o perímetro molhado, né? Então nós vamos fazer isso. Porém, a gente não sabe inicialmente qual é o y0, qual é a altura da água no canal. Essa é justamente a pergunta, né? Então, a gente vai ter que fazer um procedimento iterativo, dar um chute inicial para y0, né? E verificar se para esse chute a vazão se verifica, ou seja, se a vazão é convergente com a vazão dada aqui no enunciado do problema, né? Se não for, a gente vai variar o y0 até que a gente obtenha essa convergência, né? Então vamos ver inicialmente o que a gente sabe aqui. A gente sabe a vazão, né? 1,2 metros cúbicos por segundo. A gente sabe o N de Manning, 0,013. E a gente sabe a declividade do fundo, y0, que é de
2,5 e na menos 3, né? É isso, né? Metros por metro. Ok? E a gente sabe também o diâmetro, que é de 1 metro, né? Ok? Então, agora não nos resta outro caminho senão dar um chute inicial para a altura d'água, né? Então, vamos dar um chute y, chute. Nós vamos dizer que certamente essa altura d'água vai ser inferior a 1 metro, né? Porque 1 metro é o diâmetro total. Então, vamos dar um chute inicial aí, vamos dizer que seja de 0,75 metros ou 75 centímetros, né? E não precisamos nos preocupar muito com a acurácia, com a precisão desse chute por enquanto, porque depois o procedimento iterativo vai nos levar, né? Então, se o y chute for isso, então y sobre d chute seria y dividido pelo diâmetro, né? Isso é adimensional, né? Então, se y sobre d fosse isso, então o θ chute seria igual a 2 vezes o arco cosseno. A função que calcula o arco cosseno no Excel é a cos, ok? E aí eu tenho 1 menos 2 vezes o y sobre d, ok? Então, se o meu y fosse de 75 centímetros, o θ seria de 4,1 radianos. A unidade que sai aqui é radianos, né? A partir de agora, posso calcular, então, os parâmetros geométricos, a área e o perímetro molhado. A área, chute, vai ser d quadrado, elevado ao quadrado, vezes, abre parênteses, θ menos seno de θ. Tudo isso dividido por 8. Ok? E aí o Excel ele tem uma coisa chata, que ele, o corretor dele, ele às vezes ele acha que ao invés da função seno, que é SN de nariz, ele corrige esse termo para sem, seria a preposição sem, né? Isso não faz sentido, né? Porque se eu der entre aqui, ele não sabe calcular essa fórmula, claro, porque ele mesmo corrigiu para uma coisa que eu não quero. Então, a solução aqui é entrar na própria fórmula e trocar esse m que ele introduziu sem que eu pedisse por um n, né? E aí com isso ele vai calcular corretamente a área molhada, né? Isso é uma área em metros quadrados, ok? Podemos diminuir o número de casas aqui, né? E o perímetro molhado vai ser θ vezes o diâmetro dividido por 2. Ok? Isso também é em metros. Ok? Isso tudo também é um perímetro molhado chute, né? Então, se as condições geométricas fossem essas, então o meu raio hidráulico vai ser quem? Raio hidráulico é a área da seção sobre o perímetro molhado, né? Então vai ser isso sobre isso, né? Em metros também. Com isso eu posso aplicar a minha equação de Manning, né? Lembrando que a equação de Manning ela tem essa cara aqui. Ela tem a seguinte cara. A velocidade da média numa seção é 1 dividido por n multiplicado por o raio hidráulico elevado na 2/3 multiplicado pelo I0, a declividade do fundo,
elevado na 1/2, né? Então essa é a equação de Manning que descreve, a partir das características do canal, qual é a velocidade média da água nesse canal, né? Então vamos aplicar a equação de Manning. Então vai ser 1 dividido por, vou botar parênteses, né, para ninguém ficar inseguro, 1 sobre n vezes o raio hidráulico elevado na 2/3. Eu, para simplificar, eu boto 0,67, né? Porque aí eu não preciso botar muito parênteses, né? 2/3 seria aproximadamente 0,67, né? Multiplicado por I0 elevado na 1/2. Elevar a 1/2 corresponde a tirar a raiz quadrada do valor. Então eu posso usar a função do Excel, que é raiz, e pego o valor aqui, né? E aí com isso ele me calcula a velocidade, né? Ele botou em formato científico, para botar em formato numérico. Então, se as características fossem essas, a velocidade seria de 1,7 metros por segundo, ok? Com isso, a vazão chute, aqui também, isso aqui é chute, isso aqui é chute. Lembrando, pela equação da continuidade, a vazão é a área vezes velocidade, né? Então, a vazão vai ser meu V chute vezes a área chute, né? Portanto, se a altura da água fosse de 75 centímetros, eu teria uma vazão de 1,09 metros cúbicos por segundo. Ou seja, o meu chute inicial ele foi subestimado, porque na verdade a vazão que precisa passar é de 1,2, ok? Agora é fácil, né? O próprio Excel vai fazer o trabalho pesado para mim aqui. Eu venho em teste de hipóteses, atingir meta. Então eu quero que esse valor do Q chute, que atualmente está em 1,09, convirja para o valor de 1,2, né? E para isso eu vou variar a célula, que é a origem do meu procedimento iterativo, né? Foi a origem do chute, que é o y, é a altura da água, ok? Então, fazendo isso, clicando em OK, eu obtenho convergência, e essa convergência se dá para um nível d'água de 82 centímetros. Ou seja, então, para essa vazão, o nível d'água vai ser de 82 centímetros dentro do canal. Ou seja, eu tenho uma borda livre aí de 18 centímetros, né, entre o nível d'água e o bordo superior da minha galeria, né? Então, a parte da altura d'água já está resolvida, né? 82 centímetros. A velocidade média, ela já está resolvida, né? Uma vez que eu atingi a convergência do procedimento, a velocidade é a velocidade chute aqui, né? Então, velocidade média de 1,73 metros por segundo, ok? Então, a letra A com isso já está resolvida, né? 82 centímetros e 1,73 metros por segundo, né? Na letra C, ele nos pergunta ainda, vamos até dar um destaque aqui para a gente saber o resultado, ok? Na letra C, ele pergunta qual seria a capacidade de vazão da galeria se ela funcionasse na condição de máxima vazão. A gente até não viu isso em aula, mas a gente tem aqui no livro que a condição de máxima vazão para uma seção circular, ela se dá a vazão máxima no livro do Rodrigo de Melo Porto, ele consegue demonstrar que a vazão máxima se dá quando o y0 for 94% do diâmetro, né? Ou seja, quando eu tiver uma altura da água correspondente a 94% do diâmetro, eu vou ter minha vazão máxima, né? Acima disso, para níveis da água acima disso,
Então, vamos dizer, numa altura de 94%, seria mais ou menos aqui, eu tenho a minha vazão máxima. Acima disso, o que acontece? Apesar da minha área molhada estar aumentando, o perímetro molhado começa a aumentar muito, porque eu estou numa área já em que eu estou me aproximando muito do bordo superior, né? E aí, essa queda de braço entre área e perímetro molhado, ela passa a ser vencida pelo perímetro molhado, né? E aí com isso, apesar de eu ter um aumento do nível da água, eu tenho uma diminuição da vazão, né? Até o limite em que a água toca no bordo superior e aí eu não tenho mais um canal, e sim um conduto sob pressão, né? E aí a minha condutividade hidráulica diminui mais ainda, né? E aí a gente comumente vê aí em Brasília, por exemplo, as bocas de lobo e os postos de visita do sistema de drenagem jorrando água, né? Porque simplesmente o conduto não tinha mais capacidade de escoamento e aí ele entra em pressão e a água tem que sair. Com essa pressão faz com que a água saia por alguma abertura, como um poço de visita, por exemplo, né? A gente vê como se fosse um chafariz a água jorrando para o alto, né? Mas nessa condição em que o nível da água é de 94% do diâmetro, eu tenho a minha condição de máxima vazão, né? Então, para resolver isso, bastaria eu aqui fazer o seguinte, né? Ao invés de dar um chute de 0,75 ou de 0,82, basta eu botar um chute aqui correspondente a 94% do diâmetro, né? Como o diâmetro é de 1 metro, basta aqui eu botar então 0,94 metros, né? Seriam 94 centímetros, e verificar qual seria a vazão que passa nessa condição, né? Todos os meus cálculos já estão feitos aqui, né? Então, para essa condição letra C, eu teria uma vazão aqui de 1,28 metros cúbicos por segundo. Essa é a máxima vazão que pode ser conduzida por um conduto com essas características: diâmetro de 1 metro, declividade de 2,5 e N de 0,013, né? Então, com isso está resolvido a nossa questão. Vamos conferir se é isso mesmo. Ele tem a resposta aqui. 0,82 e velocidade de 1,74, né? Para nós deu 1,73, né? Mas isso é uma questão aí de arredondamento, né? E a vazão Q de 1,29, né? Para nós deu 1,28. Isso também é uma questão aí de arredondamento, alguma coisa que foi arredondada, né? Mas fundamentalmente é o mesmo valor. Então com isso está resolvido esse problema 8,2, ok?